Você já parou para pensar no que realmente te controla? O que dita suas escolhas, seus medos e até mesmo a sua felicidade? Não estou falando de chefes, contas a pagar ou compromissos. Falo das amarras invisíveis que criamos e que, na maioria das vezes, nem percebemos que estão lá. A necessidade de ter mais, a busca incessante por aprovação, a ilusão de que podemos controlar tudo ao nosso redor e o medo primordial que nos paralisa. Hoje, quero convidar você a uma jornada de desapego. Uma jornada que não é sobre largar tudo e viver em uma caverna, mas sobre encontrar a verdadeira liberdade em meio ao caos da vida moderna. Pense comigo. A sociedade nos bombardeia com a ideia de que a felicidade está em acumular. Carros mais rápidos, casas maiores, o último modelo de celular, roupas de marca. Somos ensinados que nosso valor é diretamente proporcional aos bens que possuímos. Mas e se eu te dissesse que essa busca incessante é na verdade uma prisão? Que a verdadeira liberdade não está em ter, mas em ser? Vamos mergulhar juntos nessa ideia. A primeira grande amarra que nos prende é o materialismo. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que a felicidade e a segurança estão em coisas. Compramos um item novo e sentimos uma onda de satisfação, uma euforia momentânea. Essa sensação, no entanto, é passageira. Ela se esvai tão rápido quanto o cheiro de carro novo ou a novidade de um gadget. E então, o vazio retorna, nos impulsionando a buscar a próxima compra, a próxima dose de dopamina. É um ciclo vicioso, uma roda de hamster onde corremos sem sair do lugar, sempre buscando preencher um vazio que nunca se completa. Essa cultura do consumo nos diz que você é o que você tem. Ela nos ensina a nos definirmos por meio de nossas posses. O seu carro, a sua casa, as suas roupas, tudo isso se torna uma extensão da sua identidade. O problema é que, quando você se define por coisas, você se torna vulnerável. O que acontece se você perder essas coisas? A sua identidade se desintegra? O seu valor diminui? A filosofia do desapego ao materialismo não é sobre viver na miséria. Não é sobre negar a existência de bens ou a importância do dinheiro para a sobrevivência. É sobre uma mudança de perspectiva. É entender que as coisas são ferramentas, não definições. Um carro te leva do ponto A ao B. Uma casa te oferece abrigo. Um celular te conecta com o mundo. Mas nenhuma dessas coisas é você. Elas não definem seu caráter, sua inteligência ou sua capacidade de amar. O acúmulo de bens nos aprisiona de várias formas. Primeiro, cria uma dependência emocional. Vivemos com medo de perder o que temos. A preocupação com a manutenção, com o seguro, com a depreciação, com a possibilidade de roubo. Tudo isso gera uma ansiedade silenciosa. Segundo, nos prende a um ciclo interminável de trabalho. Para comprar mais, precisamos de mais dinheiro. Para ter mais dinheiro, precisamos trabalhar mais, sacrificar tempo, energia e, muitas vezes, a própria saúde. Ficamos presos a empregos que odiamos para sustentar um estilo de vida que acreditamos que nos faz felizes, mas que na verdade nos deixa exaustos e vazios. Imagine a seguinte analogia. Você está construindo uma casa de Lego. Você gasta horas e horas montando a estrutura, peça por peça. Quando a casa está perfeita, você fica com tanto medo que ela se quebre que decide nunca mais brincar com ela. A casa se torna uma estátua, algo que você admira de longe, mas que não te serve para nada. A vida é como o Lego, e a nossa felicidade não está em ter a casa montada, mas na alegria de construir, desconstruir e reconstruir. O desapego nos permite ver as coisas materiais como peças que podem ser usadas, quebradas e substituídas, sem que a nossa essência seja afetada. Para aplicar essa ideia no seu dia a dia, comece com pequenos passos. Na próxima vez que sentir o impulso de comprar algo, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Ou estou buscando uma dose de satisfação instantânea para preencher um vazio? Pratique o minimalismo, não como uma moda, mas como uma filosofia. Consuma o que é essencial. Doe o que é supérfluo. A cada item que você se desapega, você está se libertando de uma pequena corrente. Você vai perceber que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no espaço mental e emocional que você ganha para se dedicar ao que realmente importa: suas experiências, seus relacionamentos e seu crescimento pessoal. A verdadeira lição aqui é que o desapego não é sobre não ter, mas sobre não ser possuído. É sobre usar as coisas sem permitir que elas te usem. É sobre entender que, no fim,
Somos apenas um aglomerado de células que um dia voltará ao pó. O que realmente define a sua jornada não são os bens que você acumulou, mas as experiências que viveu e o ser humano que você se tornou. Outra corrente invisível que nos prende é a necessidade de aprovação. Vivemos em um mundo onde somos constantemente expostos ao julgamento alheio, seja no trabalho, nas redes sociais ou em nossas interações diárias. O medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de ser criticado, nos leva a moldar nossas vidas para se encaixarem nas expectativas dos outros. Buscamos a validação externa como se ela fosse o ar que respiramos. Desde pequenos, somos ensinados a buscar a aprovação dos pais, dos professores, dos amigos. Tire boas notas. Seja um bom menino, não faça feio. Essa busca se estende até a vida adulta, onde se manifesta na forma de um trabalho que não amamos, apenas para impressionar, em roupas que não nos representam, mas que estão na moda, em uma vida que postamos nas redes sociais, mas que não é a nossa verdade. O desejo de agradar é tão profundo que muitas vezes nos impede de viver de forma autêntica. Deixamos de expressar nossas opiniões, de seguir nossos sonhos, de ser quem realmente somos, por medo da reação dos outros. Ficamos presos em uma gaiola de expectativas sociais, onde a única liberdade que conhecemos é a de escolher qual máscara usar em cada situação. Mas o que aconteceria se você simplesmente parasse de se importar? O que aconteceria se você aceitasse que é impossível agradar a todos e que a única aprovação que realmente importa é a sua? Não estou sugerindo que você se torne insensível ou indiferente aos sentimentos dos outros. O respeito e a empatia são fundamentais. Mas existe uma diferença abissal entre ser respeitoso e moldar sua vida para ser o que os outros querem que você seja. A verdadeira liberdade é ser fiel a si mesmo, independentemente do que os outros pensem. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, é como se um peso imenso fosse tirado dos seus ombros. O medo do julgamento alheio perde a força. Você começa a viver de forma mais leve, mais genuína e, paradoxalmente, mais satisfatória. Você se conecta com as pessoas que te amam por quem você é, e não pelo que você aparenta ser. Pense na metáfora de um ator. Um ator talentoso não é aquele que apenas repete o roteiro, mas aquele que se permite ser o personagem, que se entrega à emoção do momento. No entanto, muitos de nós vivemos como atores em nossa própria vida, recitando falas de um roteiro social que não escrevemos. A libertação da aprovação é sobre assumir a autoria da sua vida, escrever o seu próprio roteiro e interpretar o seu próprio personagem, com todas as suas imperfeições e singularidades. Para aplicar isso no seu dia a dia, comece a questionar suas motivações. Por que você está fazendo o que está fazendo? É por você ou é para os outros? Pratique a autoaceitação. Reconheça suas qualidades e suas falhas sem julgamento. Lembre-se que sua autoestima não deve estar atrelada à opinião de terceiros. O mundo é um espelho, e a única imagem que você pode controlar é a sua. Quando você se valida internamente, o reflexo que o mundo te devolve é de autenticidade e confiança. A busca por aprovação é um buraco sem fundo. Por mais que você consiga, sempre haverá mais um para aprovar, mais um para impressionar. A única forma de sair dessa busca é virar a bússola para dentro. No final das contas, a única pessoa com quem você precisa dormir todas as noites, a única pessoa com quem você precisa conviver 24/7, é você mesmo. Faça as pazes com essa pessoa, e você encontrará a paz que busca. A terceira amarra que nos prende é a ilusão de controle. Na nossa sociedade, somos estimulados a planejar, a prever e a controlar todos os aspectos da nossa vida. Queremos ter o controle sobre a nossa carreira, nossos relacionamentos, nosso futuro. Acreditamos que se controlarmos todas as variáveis, podemos garantir um resultado previsível e seguro. No entanto, essa busca incessante por controle é uma armadilha que nos gera uma ansiedade constante e uma frustração profunda. A vida, por natureza, é imprevisível. O caos faz parte da experiência humana. Por mais que tentemos planejar cada detalhe, a realidade tende a se mostrar de formas inesperadas. Uma doença, um acidente, uma demissão, o fim de um relacionamento. A vida nos mostra de tempos em tempos que não estamos no controle. A obsessão por controle nos impede de lidar com essa incerteza e nos paralisa diante do imprevisto. Essa falsa sensação de segurança que o controle nos dá é o que nos impede de viver plenamente. Ficamos tão preocupados em planejar o futuro que esquecemos de viver o presente.
Deixamos de aproveitar o momento, a conversa, a paisagem, porque nossa mente está constantemente calculando, antecipando e tentando gerenciar. O medo do imprevisto nos torna escravos do planejamento, e a vida se torna uma série de tarefas a serem cumpridas, em vez de uma jornada a ser vivida. A verdadeira liberdade vem da aceitação do caos, da capacidade de fluir com a vida sem a necessidade de planejar cada segundo. Isso não significa ser irresponsável ou passivo. É sobre entender que o controle real não está em gerenciar as variáveis externas, mas em saber como lidar com elas quando surgem. É sobre desenvolver a resiliência, a capacidade de se adaptar e de aprender com as surpresas da vida. Imagine a vida como um rio. O controle é a tentativa de construir barragens para que a água só corra para onde você quer. A ansiedade é o medo de que as barragens se rompam. A libertação é soltar as amarras e se permitir fluir com a corrente, confiando que você tem a habilidade de nadar e de se adaptar a qualquer curva ou corredeira que o rio te apresente. Para aplicar isso no seu dia a dia, comece a soltar o controle sobre pequenos detalhes que, no fim das contas, não são cruciais. Pare de tentar controlar as respostas dos outros, a opinião dos seus colegas, o trânsito da cidade. Entenda que algumas coisas simplesmente não dependem de você. Em vez de lutar contra o que você não pode controlar, direcione sua energia para o que você pode, sua atitude, suas ações e sua resposta aos acontecimentos. Deixe a vida rolar um pouco. Experimente se permitir falhar, errar e, mais importante, aprender com esses erros. A vida se torna mais rica e significativa quando aceitamos sua incerteza em vez de lutar contra ela. Quando você para de tentar controlar tudo e começa a aceitar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições e surpresas, você se abre para um leque de possibilidades que jamais teria imaginado. O medo da morte é, talvez, a mais profunda e universal das nossas amarras. É o medo que nos impede de viver plenamente, que nos leva a viver de forma superficial, evitando o confronto com a nossa própria finitude. A morte, embora inevitável, é frequentemente vista como um tabu, algo a ser temido e evitado a todo custo. Nós vivemos como se fôssemos imortais. Planejamos o futuro como se ele fosse infinito e gastamos nosso tempo com futilidades, como se ele fosse inesgotável. O medo da morte nos paralisa e nos impede de fazer as escolhas que realmente nos levariam a uma vida mais significativa. Adotamos empregos que odiamos, mantemos relacionamentos vazios e adiamos nossos sonhos para um futuro que talvez nunca chegue. Mas, e se em vez de temer a morte, nós a encarássemos de frente? E se nós a usássemos como uma motivação para viver? A morte é a única certeza que temos. E justamente por ser algo tão imutável, ela torna cada momento da nossa vida ainda mais valioso. Se você soubesse que só tem 10 dias de vida, o que você faria? Você se preocuparia com o que os outros pensam? Com o trânsito? Com as contas a pagar? Ou você escolheria viver cada segundo da forma mais autêntica, intensa e significativa possível? Encarar a morte de frente nos desafia a repensar nossas prioridades e a viver com mais significado. O tempo se torna mais precioso e começamos a entender que a verdadeira riqueza está nas experiências, nos relacionamentos, nas memórias que construímos. A aceitação da nossa mortalidade nos liberta para viver, porque nos mostra que não há tempo para viver de forma superficial. A morte, no fim, é o grande equalizador. Ela nos lembra que somos todos iguais, independentemente de status, riqueza ou poder. Ela nos força a enfrentar a pergunta mais importante da vida. Se hoje fosse meu último dia, eu estaria satisfeito com a forma como vivi? A resposta a essa pergunta é o que realmente define a sua jornada. Use a morte como uma consultora. Pense nela como uma sombra que te acompanha, não para te assustar, mas para te lembrar de viver. Quando você estiver diante de uma escolha, pergunte-se: se eu estivesse no meu leito de morte, eu me arrependeria de ter feito essa escolha? Essa perspectiva pode te dar a coragem necessária para tomar decisões difíceis, para abandonar o que não te serve e para perseguir o que realmente te faz feliz. O medo da morte é uma prisão. A aceitação da morte é a chave para a liberdade. Agora, é crucial entendermos que a filosofia do desapego não é um convite para a anarquia ou o extremismo. A busca pela liberdade absoluta e pela autenticidade não deve ser confundida com o desejo de destruir tudo ao nosso redor, viver sem regras ou abraçar o caos.
Muitas vezes a busca por uma liberdade radical pode nos levar a um caminho de descontrole. Quando o desapego se torna sinônimo de indiferença, ele deixa de ser uma força de emancipação e se transforma em uma força destrutiva. A pessoa que abraça o extremismo, sob o pretexto de ser livre, acaba se tornando um escravo da sua própria raiva e da sua própria falta de propósito. Ela destrói não apenas os outros, mas a si mesma, conduzindo a uma existência vazia de sentido. A lição importante aqui é que o desapego deve ser equilibrado com a responsabilidade. Viver de forma autêntica não significa abrir mão de todas as responsabilidades ou buscar o caos. Pelo contrário, é sobre fazer escolhas conscientes, buscando sempre um equilíbrio saudável. A liberdade que buscamos não é a de fazer o que quisermos a qualquer custo, mas a de sermos livres para fazer o que é certo para nós, para a nossa comunidade e para o nosso planeta. O desapego pode ser uma fonte de liberdade e paz, mas quando levado ao extremo, pode nos desviar do caminho da verdadeira realização e nos conduzir a uma existência sem propósito. O caminho da liberdade é uma dança delicada entre soltar e segurar, entre o eu e o nós, entre o agora e o futuro. A vida é uma jornada de constante aprendizado e crescimento. As amarras invisíveis do materialismo, da aprovação, do controle e do medo da morte são desafios que todos nós enfrentamos. A verdadeira coragem não está em lutar contra esses medos com violência, mas em confrontá-los com sabedoria, resiliência e, acima de tudo, com autoconhecimento. A liberdade não é um destino, mas um processo. Um processo que começa com um simples ato de questionar: o que realmente me define? A filosofia do desapego é uma poderosa ferramenta para a sua vida. É um convite para olhar para dentro, para questionar o que você acredita ser importante e para desconstruir as crenças limitantes que te impedem de ser quem você realmente é. Não se trata de viver sem nada, mas de viver com menos peso. Não se trata de não se importar com ninguém, mas de se importar com o que é genuíno. Não se trata de não planejar nada, mas de aceitar que a vida tem um fluxo próprio. E, acima de tudo, não se trata de não ter medo da morte, mas de usar a sua finitude como a maior motivação para viver. A liberdade que você busca não está em um carro novo, em um like no Instagram, em um plano de vida perfeito ou em uma pílula mágica. A liberdade está dentro de você, esperando que você se liberte das amarras que te prendem. Comece hoje. Faça uma pequena escolha de desapego. Deixe ir o que não te serve mais. E sinta a leveza de viver uma vida autêntica, sem filtros e sem as correntes que te impedem de voar. A sua jornada para a liberdade começa agora.